Olá, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho agora sobre analgésicos e anti-inflamatórios. Mas antes de falar deles, é muito importante a gente entender que toda reparação tecidual é fundamental que haja inflamação, ou seja, para que haja reparação tem que haver inflamação. Porém, dentro do processo de inflamação, é importante que nós saibamos o que o anti-inflamatório e o que o analgésico pode fazer pela gente. Ok? Então, é importante saber que dentro da inflamação existem sinais, dor, calor, edema, inchaço, vermelhidão, tudo isso muito comum na harmonização orofacial. Só que, às vezes, essa inflamação faz parte do processo e a gente só pode, então, modular essa inflamação. Como é que a gente modula essa inflamação? Usando os anti-inflamatórios. E hoje existem anti-inflamatórios mais específicos, que atuam no ciclo da inflamação específica. Então, vamos falar desse ciclo um pouquinho de forma bem breve para vocês. Existe a ciclogenase fisiológica, que é essa que é importante para a gente, que é a ciclogenase que faz parte do processo de reparação tecidual, seja qualquer área, seja óssea, seja pele, seja mucosa. E existe a ciclogenase patológica, que é o ciclo da inflamação, que você tem a dor, tem o edema. Então, quanto mais específico o anti-inflamatório é, melhor ele é, porque ele atua só na ciclogenase patológica. A fisiológica ele deixa trabalhar à vontade, que é o que a gente busca. Então, vamos falar de alguns anti-inflamatórios aqui e exemplificando. Os não seletivos, ou seja, eles atuam tanto na COX-1, que é a fisiológica, como na COX-2, que é a ciclogenase patológica. Aspirina, diclofenaco, o piroxicam, que é o Feldene, o ibuprofeno, o Toragesic. Eles são boas medicações, o custo muito baixo, tem eficiência, porém eles atuam nos dois ciclos. Os inibidores seletivos, ou seja, que são mais específicos para a ciclogenase patológica. Então, a nimesulida, o meloxicam, que é o Melox, o Bioflanac, o Movatec. Então, são medicações que você tem uma ação na inflamação, só que você deixa a ciclogenase fisiológica trabalhar tranquila. Ela não tem interferência nessa ciclogenase. Quando que a gente usa esse tipo de medicação? Principalmente em pacientes mais idosos, que as respostas são mais tardias, não são tão boas quanto num paciente mais jovem. Num paciente, por exemplo, diabético, que você não quer que interfira na cicatrização, mas ele precisa de uma medicação anti-inflamatória. Então, a gente usa esses inibidores mais específicos, como eu falei. Existem inibidores que são altamente específicos da COX-2, ou seja, realmente na ciclogenase, são os mais modernos. Um exemplo desses inibidores específicos da ciclogenase patológica é o Celebra, o nome comercial, que é o Celoxib. Eles se apresentam em 100mg, 200mg, dependendo da necessidade. O grande problema dessa medicação é o custo, que é muito maior do que um não inibidor seletivo. Então, a gente tem que só tomar cuidado em relação a isso. E em relação aos analgésicos, existem aqueles que atuam muito mais na questão do aumento do limiar de dor, ou seja, atuam nos nossos receptores, ou seja, os receptores específicos da dor, que aumenta esse limiar, e aí a gente consegue modular a dor do paciente, mas geralmente os analgésicos não são tão bons anti-inflamatórios. E os anti-inflamatórios muitas vezes já servem como analgésico, porque a gente explicou que a inflamação, dentro dos sinais da inflamação, a gente encontra a dor. Então é importante você entender também que às vezes não é necessário você dar analgésico mais anti-inflamatório, ou se não, só dar anti-inflamatório e dar como opção o analgésico caso haja necessidade. Vamos falar um pouquinho dos analgésicos corticosteroides. Então, os analgésicos corticosteroides, eles são um pouco mais utilizados em doses únicas, ou seja, a gente pode usar numa crise de inflamação aguda, que vai nos ajudar demais, e também doses únicas intramusculares. Então, os anti-inflamatórios podem ser utilizados, principalmente as cortisonas, como por exemplo, a gente faz uma bichectomia, percebe que o procedimento foi um pouco traumático, o tempo operatório um pouco maior, a gente usa, por exemplo, a betametasona, o diprospan, ao redor da região operada. E aí, você está dando, na verdade, uma medicação intramuscular na mucosa do paciente e no músculo também.
só que local. Ah, Caio, não quero aplicar aqui na boca, não tem problema, aplica no músculo deltoide, no glúteo, mas são medicações que têm um potencial muito grande e de ação nas inflamações agudas. Então, quando o paciente apresenta inflamação aguda, se você for eleger um anti-inflamatório tipo não esteroide ou esteroide, que são as cortisonas, você usa a cortisona. Quais são as contraindicações para pacientes que não podem usar a cortisona, que é uma medicação bacana para inflamação aguda? Pacientes com glaucoma, pacientes diabéticos descompensados e com miastenia grave. Miastenia e glaucoma são problemas oftalmológicos que a gente precisa também tomar cuidado em relação a esses pacientes. E pacientes que já fazem uso de corticosteroides, como por exemplo, pacientes que têm problema imunodepressor, e aí então você não sobrecarrega esse paciente dando mais corticosteroide. Por exemplo, paciente que tem lúpus toma corticosteroide praticamente todos os dias. Você não vai amplificar e medicar mais ainda esse paciente usando essa medicação. Quais são os mais usados então? A betametasona intramuscular, prednisolona, que é o Prelone. Qual que é a vantagem do Prelone em relação, por exemplo, a dexametasona, que é o Decadron? O Prelone você pode dar até por 14 dias. Então, o Prelone, a prednisona, 20mg, você pode dar por 14 dias. Quando se usa isso em harmonização? Em que tipo de intercorrência? Na ETIP, quando a pessoa tem uma resposta tardia. Então, você precisa de uma medicação por um maior número de tempo, e dentre os anti-inflamatórios corticosteroides, o mais seguro, que pode ser ministrado por mais de 7 dias, de 7 a 14 dias, é a prednisona, 20mg, e o nome comercial é o Prelone. Tudo isso numa tabelinha muito fácil, vocês vão olhar, é tranquilo. A dexametasona, o Decadron, o nome mais famoso comercial, você pode usar dose de ataque de 8mg num primeiro momento e depois manter a cada 8 horas doses de 4mg, só que o tempo de prescrição deve ser menor, de 2 a 4 dias. Pode dar 3, pode ser 2, pode ser dose única de 8mg, mas nunca passar de 4 ou 5 dias, porque é um anti-inflamatório que começa a alterar outras funções do organismo, e aí não é bacana você interferir na questão sistêmica do paciente. Então, dentre os anti-inflamatórios corticosteroides, repetindo, dexametasona, o Decadron, curto espaço de tempo, permite dose de ataque com 2 comprimidos e você estende de 2 a 4 dias. Prednisona, que é o Prelone, 20mg, você pode dar essa medicação de 7 a 14 dias, muito usado em reações tardias tipo ETIP. E a betametasona, que é intramuscular, o nome comercial famoso é a Diprospan, você pode aplicar local, intraoral, nós vamos mostrar imagens para vocês, como também intramuscular no deltoide e no glúteo, para que o paciente seja medicado. É dose única e geralmente essa medicação fica durante 21 dias no organismo. Vale a pena usar porque é uma medicação que também atua na inflamação aguda, que são as inflamações que geralmente nos acometem dentro da harmonização orofacial. Uma outra medicação corticosteroide muito utilizada na harmonização é a associação do corticosteroide com o complexo de vitamina B. O nome mais comum e famoso é a dexacitoneurin, ou seja, você tem dexametasona com o complexo de vitamina. Quando usar essa medicação? Principalmente quando você faz algum tipo de procedimento no paciente que ele precisa ficar com muito tempo com a boca aberta e gera trismo, o paciente não consegue abrir e fechar a boca depois, ou você precisa que o paciente abra a boca e ele tem um certo trismo, uma dificuldade de abertura, você usa essa medicação, ou até mesmo numa intercorrência que você atua próximo do nervo e gera uma parestesia, uma paralisia, essa medicação é a mais indicada. Então, é uma associação de complexo de vitamina, que é o citoneurin, que é a vitamina B, e a dexametasona. Geralmente, você pode dar doses intramusculares, pode ser dose de 1 dia ou 3 dias consecutivos, uma dose por dia intramuscular. A caixinha já vem com as 3 doses, são 2 ampolas, você pega o conteúdo de cada ampola, uma é vermelha, que é a vitamina B, outra é incolor, mistura isso na seringa e aplica a dose intramuscular. Analgésico. O analgésico mais utilizado no mundo é
a dipirona, a Novalgina, que é o nome comercial mais famoso, é o mais seguro, menos hepatotóxico, ou seja, que dá menos reação gástrica e no fígado também. Então, por exemplo, aqui entre nós, né, num dia que você bebeu um pouco demais e vai precisar tomar um analgésico, o mais indicado é a Novalgina. O paracetamol, por exemplo, é um excelente analgésico, mas ele é hepatotóxico. Então, se você escolher um remédio para ressaca, segue a dica aí, é melhor você escolher a Novalgina. Eu vejo que a Novalgina é um grande aliado da odontologia, porque ela atua tanto na dor crônica já instalada, como também na dor aguda. Então, a Novalgina tem várias formas de apresentação farmacológica, pode ser intramuscular, pode ser pastilha efervescente, que tem ação rápida, comprimidos de 1 grama, de 500 gramas. Então, assim, tem uma gama de apresentações, o custo é baixo. Então, se você tiver que escolher um analgésico, o dipirona, Novalgina é o mais seguro. Existem alguns casos que o paciente já na anamnese relata que tem queda de pressão arterial, tontura. Então, se o paciente apresenta problema, já teve histórico que não é favorável, escolhe outro. Pode ser o paracetamol, pode ser o ibuprofeno, que não há problema algum. Num paciente que já tem a dor instalada, a dor está aguda e depois persistir ficou crônica e você precisa usar o analgésico paracetamol, você pode associar ele às codeínas. Então existe, por exemplo, o Tilex, que é paracetamol mais codeína, tem apresentação de 7,5 miligramas, que você pode dar 4 vezes por dia, ou de 30 miligramas, que pode dar de 2 a 3 vezes ao dia. Então, quando você precisa do analgésico, que não é a Novalgina, numa dor aguda e crônica, ou seja, uma dor que já está persistindo ou que está incomodando muito o paciente, o paracetamol sozinho não é tão eficaz. Então, quando você associa ele à codeína, você consegue uma potencialização do resultado e você consegue uma analgesia almejada. O único problema dessa medicação é que ela precisa ser prescrita em 2 vias, né, com identificação do paciente, e realmente essa medicação não pode ser utilizada com, por exemplo, pacientes que já tomam algumas medicações para ansiedade, paciente que toma muito álcool todo dia. Então, o paciente que já tem hábitos que não são favoráveis podem gerar efeitos adversos e dependência. Então, a codeína associada ao paracetamol ou ao diclofenaco, tanto faz, são importantes recursos que são potentes analgésicos, mas você tem que escolher bem o paciente, né? Então, o paciente que tem hábitos de alcoolismo, pacientes que já usem outras medicações que atuam no sistema límbico, né, que são os ansiolíticos, você ficar ministrando essa droga, você pode ter efeitos indesejados. Outra categoria de analgésico atuam também direto no sistema límbico, né, no sistema das emoções do paciente e ajudam na produção de serotonina. Então são dores muito agudas, como por exemplo nevralgias do trigêmeo, que podem acontecer depois de uma intercorrência que você passa cano perto da inervação. São os analgésicos como por exemplo a gabapentina. Então a gabapentina é um analgésico que necessita uma posologia diferenciada. Então você começa escalonando esse analgésico 1 ou 2 vezes ao dia e depois você começa a diminuir. Isso pode ser estendido por 4 semanas, e quando você vai tirar o analgésico do paciente, você passa de 2 vezes ao dia a 1 vez por dia, desmamando o paciente da medicação. Então, esse analgésico é muito potente, é similar aos que estão baseados em morfina, não causam tanta sonolência ou enjoo como a morfina, mas também tem ação central. Então, por ter ação central intervindo no sistema límbico, é importante que você desmame o paciente. Então, 1 semana, uma dose de um comprimido, depois para 2 vezes ao dia, pode manter 4 semanas, depois 1 semana com um comprimido por dia para desmamar o paciente, e aí ele não ter dependência da medicação, não se sentir como se tivesse faltando alguma coisa quando você tira o analgésico dele. Podemos falar então do tramal, o tramal que é o que eu falei de ação central também, que tem a morfina, e a morfina
atua de forma bem relevante, fazendo com que o paciente tenha efeitos analgésicos potentes, mas também muitos efeitos colaterais como enjoos, dependência e também sonolência. Então é importante mensurar se vale a pena receitar, mas sabendo que nós dentistas podemos receitar esse tipo de analgésico. Então, pessoal, falei bastante aqui para vocês de analgésico, falei bastante para vocês de anti-inflamatórios, tanto AINES como corticosteroides, e no próximo vídeo eu vou falar para vocês de antibiótico. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.